É uma alegria nós estarmos aqui para compartilharmos da palavra de Deus. E o assunto que Deus nos incumbiu de falar nessa manhã diz respeito ao poder da unidade da igreja. Irmãos, a gente vive tempos de muito individualismo, em que as pessoas, elas estão se acostumando a viver sozinhas, a praticar até mesmo a sua fé em solidão, achando que estão fazendo certo. Mas a palavra de Deus diz que o poder do Senhor, ele se derrama sobre a unidade da igreja. A unidade da igreja, irmãos, vocês não têm noção do poder da unidade da igreja. Vocês não têm noção do que isso é capaz de fazer no mundo espiritual. Agora, pessoas, irmãos, infelizmente, têm colocado em seu coração uma necessidade de viver sozinhas, uma necessidade porque elas não querem ser trabalhadas, não querem ser tratadas, elas preferem ficar sozinhas. E uma igreja que vive sozinha, uma pessoa que acha que é igreja, porque na verdade ela não é, igreja somos nós. Ela vai morrer. Mas o Senhor tem uma palavra para nós essa manhã a respeito de igreja, amém? Vou pedir que os irmãos abram as suas Bíblias em Efésios 4, do versículo 4 até ao versículo 20, por gentileza. Irmãos, há um só corpo e um só Espírito, da mesma forma que a esperança para a qual fostes chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Mas um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi declarado: quando ele subia em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e distribuiu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo semelhante que subiu, muito além de que todos os céus, para preencher tudo que existe. Assim, ele designou. Quem designou? Ele. Alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Quem designou? Ele. Com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que alcancemos o quê? O quê? Unidade. Unidade é desunião? A unidade do quê? Da fé. E o conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Amém? Só até aqui? Irmãos, nós vivemos dias difíceis, né? Como eu falei no início, tempos em que a individualidade, a certeza de que você não precisa de ninguém, ela tem entrado dentro da igreja. Mas o Senhor tem uma palavra direcionada para nós, a respeito do que significa igreja. Será, irmãos, que essa mentira que tem sido propagada, que
muitas vezes tem usada como desculpa para nos colocarmos sozinhos, isolados. Isso não tem sido um artifício do próprio diabo contra nós, dizendo, não, você é a igreja. Mas eu tenho uma coisa para te dizer, nós somos a igreja. Eu sozinha é muito bom, né? Eu sozinha comigo mesmo, com os meus problemas, com as minhas reflexões, eu não tenho ninguém para me corrigir, eu não tenho ninguém para me doutrinar, não tenho ninguém para fazer nada comigo, porque eu vou viver na minha vida, na minha mentalidade. Então, infelizmente, irmãos, essa mentalidade tem adentrado nas nossas igrejas, nas pessoas que se dizem evangélicas, e tem trazido muita confusão no nosso meio. A igreja, irmãos, é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Corte seu dedo fora. Depois veja o que acontece. Assim como o seu dedo, sem o resto do corpo, morre e apodrece, você sem a igreja não consegue sobreviver. Igreja é uma palavra coletiva. Igreja não é uma palavra individual. Igreja é uma palavra coletiva. Você não é a igreja. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor. Nós em conjunto. Deus nos criou para vivermos em comunidade. Eu não sei se vocês já perceberam que as pessoas que dizem que vivem preferem ficar sozinhas são as pessoas mais difíceis. Por quê? Ela vai falar para você que ninguém se dá com ela, que o problema é de todo mundo, mas na verdade o problema está com ela. Essa questão de viver sozinho, de não precisar de ninguém, tem trazido muitos malefícios à igreja. A vida cristã não é diferente. Jesus orou para que os seus seguidores estivessem unidos com Ele. E isso, meus irmãos, não acontece à distância. Nós passamos pela pandemia e houve a necessidade de nós transmitirmos os cultos, né, online, por uma questão da pandemia, uma questão sanitária, uma questão de saúde. Foi um tempo necessário. Mas, irmãos, esse tempo acabou, né? Glória a Deus e aleluia que esse tempo acabou. E nós podemos nos reunir em paz, em comunidade, só que os resquícios ainda ficaram. E muitas pessoas achando que, porque está assistindo a pregação online, você vai baixar o YouTube, você vai ter pregação de manhã, de tarde, de noite, você vai ter pregação. Irmãos, a não ser que seja por uma questão que você esteja internado, uma questão médica, uma questão de saúde, a importância de nós congregarmos na casa do Senhor não pode ser esquecida. Não pode, não pode, não pode. A vida cristã é diferente. Não existe, irmão, se você procurar na Bíblia, o único versículo que diga, eu sou a igreja. Mas sim passagens que descrevem a igreja como o corpo de Cristo, a comunidade dos crentes. Vocês são o corpo de Cristo. E Efésios 1, 23 diz, a igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Estas passagens explicam que a igreja, irmãos, a igreja não é o edifício. A igreja somos nós. Somos nós. Mas não somos, bote isso na sua cabeça. Você vai encontrar pessoa problemática que vai dizer para você, a primeira coisa que ela vai falar para você, eu não preciso de igreja. É a primeira coisa que ela vai dizer. Ela vai dizer, eu sou a igreja. Eu acho tão, prepotente, tão, eu sou a igreja.
Por quê? Porque eu não preciso de ninguém para estar do meu lado, me exortando, me chamando a atenção, me colocando, ouvindo a palavra do Senhor. Então é fácil, irmãos. É fácil. Mas você acha que você sozinho, você dá conta, irmão? Você não dá conta, não. Você não dá conta. Você não dá conta. Não dá conta. A igreja não é um edifício. Não é. Por isso, muitas pessoas têm se apegado a essa palavra. Eu sou a igreja. Isso é o quê? Um sofisma. É uma mentira contada, parecendo que é verdade, só que não é. É uma historinha que te contaram para dizer para você ficar lá no seu quarto, na sua casa, sozinho, depressivo, cheio de problemas, sem relacionar com as pessoas, sem relacionar com o outro. Mas o que o Senhor quer falar nessa manhã, saia desse lugar. Saia deste lugar de solidão, em que todo mundo tem problema, todo mundo dá problema para você. Saia. Saia deste lugar, seja liberto hoje em nome de Jesus. Aprenda a viver com o outro. Talvez o outro não seja como você sempre esperou. Talvez o outro não seja tão cheirosinho como você esperava. Talvez o outro não seja tão sorridente. Talvez a gente convive com pessoas dos mais diversos tipos. Mas são elas que vão nos moldar para nós chegarmos ao céu, irmãos. Não somos nós sozinhos. Não somos. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Precisamos, Senhor, precisamos, irmãos, nos alimentar do corpo de Cristo. Precisamos nos alimentar. Um frequentador de igreja escreveu para o editor de um jornal e reclamou que não fazia sentido ir à igreja todos os domingos. Ele disse, já ouviu isso? Não faz sentido ir à igreja todos os domingos. Eu tenho ido à igreja por 30 anos. Ele escreveu, e durante este tempo eu ouvi uns 3.000 sermões. Mas por minha vida eu não consigo lembrar de nenhum sequer deles. Assim, penso que eu estou perdendo meu tempo. Pastores estão desperdiçando tempo. Eles estão pregando sermões. Quantos sermões, irmãos? 30, sei quantos anos de crente. 40.000 sermões. Esta carta iniciou uma grande controvérsia na coluna. Cartas ao editor, para o prazer do editor-chefe, que por semana foi recebendo e publicando cartas e escrevendo sobre o assunto. Mas alguém argumentou, olha o argumento. Eu estou casado já há 30 anos. Durante esse tempo, minha esposa deve ter cozinhado 32.000 refeições. Mas por minha vida eu não consigo me lembrar do cardápio de nenhuma dessas 32.000 refeições. Mas de uma coisa eu sei. Todas elas me nutriram e todas elas me deixaram ser a pessoa que eu sou hoje. Se minha esposa não tivesse me dado essas refeições, eu não estaria hoje fisicamente. Da mesma maneira, se eu não tivesse ido à igreja para me alimentar, minha fome espiritual, eu estaria hoje morto espiritualmente. Hoje estaria morto. Você pode se fazer essa pergunta? Será que eu vou me lembrar dos 32.000 sermões do pastor Arlen? Será que eu vou me lembrar de todas as vezes que eu vim aqui, mas você foi alimentado? E um corpo sem alimento, ele morre. Mas você foi alimentado. Mas você foi alimentado. A igreja de Deus somos nós. Nós formamos o corpo de Cristo. Cada um de nós um membro. Mas a congregação é de fato um importante movimento para que nós possamos formar um corpo. Sejamos úteis em ajudar e ser ajudado. Por isso, quantas mais vezes eu possa ir à igreja, mais vezes eu estarei me nutrindo. Você, sem o corpo de Cristo, você
morre. Você, sem se alimentar, você vai morrer. Cada um de nós, do corpo, temos muitas partes, mas, embora essas partes sejam muitas, elas formam um corpo só. É um só corpo. E Cristo também é assim. Pois todos nós, judeus ou não judeus, escravos e livres, fomos batizados por meio de um Espírito, para que formemos um só corpo. O corpo humano não consiste somente em uma parte. Já pensou, irmãos? Se todo corpo quisesse ser cabeça, se todo corpo quisesse ser pé, se todo corpo quisesse ser mão, a gente ia ter um monstrengo, né? Olha lá, um cabeção, um bração, um pezão, um pernão, tudo. Mas, irmãos, eu tenho uma coisa para te dizer, você faz parte deste corpo, e você tem importância neste corpo, o corpo de Jesus Cristo. O problema, irmãos, é que muitas vezes, o que acontece? O pé, o corpo, começa a dizer para a mão, não, sou mais importante que você. Ou a mão começa a dizer para o pé, não, eu que sou mais. Irmãos, eu tenho ouvido, por causa do meu filho, a respeito da medicina. E é uma coisa que ele me falou que eu achei interessante, que ele prefere lidar com as crianças, porque tem menos problemas. E os adultos... Quando uma coisa estraga, irmãos, é igual o carro velho. Estraga o rim, que estraga o coração, que estraga o pulmão, que estraga isso, que estraga aquilo, que estraga tudo. Se o corpo não estiver bem ajustado com a cabeça, que é Jesus, e não for nutrido pelo sangue de Jesus, o corpo morre. O corpo morre. Por isso, irmãos, tem no meio de nós tanta gente com problema. Não. Nessa não. Mas o sangue de Jesus é o que nos purifica, o sangue de Cristo é que circula por este corpo. E se você não estivesse nutrindo do sangue de Jesus e nem da palavra do Senhor, você vai morrer. Você vai morrer. O que acontece quando um órgão precisa ser amputado? A mão precisa ser amputada. Se machuca, quebra a mão lá, e aí a mão começa a ficar roxa. Por que ela começa a ficar roxa? Porque não está circulando mais sangue. Olha aí, se você tem ficado desnutrido, sem forças, sem coragem, com a mão roxa, com um aspecto de roxidão, será que você tem sido nutrido pelo sangue de Cristo Jesus? Será que você tem se alimentado da palavra? Será que você tem se apegado à palavra de Deus e você não tem deixado a palavra do Senhor e está definhando? Por isso que muitas vezes um órgão precisa ser amputado, uma mão, um braço, ele precisa ser amputado, porque ele não está recebendo aquilo que o Senhor Jesus tem para nos entregar todos os dias. Será? Irmãos, é muito sério isso. É muito sério, é muito sério, é muito sério. Mas Deus colocou cada parte do corpo aonde Ele quis. O certo é que há várias partes, mas somente um corpo. O olho não pode dizer à mão, eu não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, eu não preciso de você. Ao contrário, as partes do corpo parecem ser mais fracas, são as mais importantes. São as mais importantes. Aquelas partes do corpo que para nós são menos dignas, é o que nós devemos tratar com muito cuidado. E também as partes que são menos decentes, nós também temos que tratar com cuidado.
As partes mais honrosas do nosso corpo também precisam cuidada, pois Deus é quem formou o corpo. Dessa parte, se uma parte do corpo sofrer, todas as partes do corpo sofrem junto. Se você está com um problema no braço, você teve que sofrer aquela lesão ali, todo o resto do teu corpo vai sofrer. Todo o resto do teu corpo vai sentir. Irmãos, fica doente fica com um negócio no pé, te incomodando. Fica com um prego lá enfiado no teu pé, você vai sentir dor na cabeça. Opa, desculpa. Você vai sentir dor em tudo. Em tudo. Aguinha para receber de Deus. Para receber mais do Senhor. Você vai ficar com dores em tudo. Em tudo. Em tudo. Nós precisamos estar ligados ao corpo de Cristo. Nós precisamos estar ligados ao corpo de Cristo. O poder da unidade. Irmãos, rogo-vos, porém, que está lá em 1 Coríntios 1:10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes seja vós unidos em um mesmo parecer, em uma mesma língua, em uma mesma linguagem. O Senhor quer fazer de nós uma igreja unida, unida, unida. A unidade da igreja tem o poder de nos guardar. A unidade da igreja tem o poder de nos guardar. Esses dias eu estava vendo, não sei se vocês já viram esses vídeos de animais que virando presa de búfalo, essas coisas, búfalos selvagens. Mostrava um bando de búfalos selvagens na África. No vídeo, enquanto os búfalos estavam andando pelo meio da mata, bebendo água no rio, apareceu um bando de leões famintos, atacando tudo que estava do lado. Só que o pior de tudo era que no meio desses búfalos tinha um filhotinho indefeso, e leões indefesos. Sabe como é que ele conseguiu se salvar? Porque os demais búfalos do bando voltaram para defendê-lo. Eles vieram com tudo para cima, e os leões, que eram minoria, saíram correndo. Irmãos, é na unidade que o Senhor derrama bênção. É na unidade, quando o ataque de Satanás vem contra as nossas vidas, é na unidade que nós nos protegemos, nós nos guardamos, nós nos blindamos, nós nos tornamos mais fortes. É na unidade que nós nos protegemos contra as ciladas de Satanás contra a nossa vida. Eu tenho uma coisa para te dizer: Satanás não está contente que nós estejamos aqui batalhando pelo reino de Cristo, batalhando pela sua vontade, e ele vai usar pessoas para te tirar do centro da vontade de Deus, para te deixar disperso, perdido por aí, sem rumo, sem ter o que fazer. Mas é na unidade é que nós somos mais fortes. É na unidade que o Senhor derrama bênção. É na unidade do corpo de Jesus Cristo. É na unidade que nós nos protegemos. Irmãos, nós nos ajuntamos. Nós nos protegemos das ciladas de Satanás contra as nossas vidas. É na unidade. Se você está com problema com relação à unidade, peça ao Senhor que te abra a visão espiritual, que coloque dentro de você ouvidos espirituais e uma visão espiritual para entender é que na unidade o Senhor derrama bênção. É na unidade. Quando nos tornamos irmãos desunidos, tem problema.
Quando nos tornamos desunidos, achamos que somos melhores que o outro, ou achamos, não, Deus fala comigo, porque Deus fala melhor comigo, porque Deus isso, porque Deus aquilo. Nós temos problemas. Nós temos problemas. E o que acontece na desunião? A presa fica fácil de ser pega. Não seja presa fácil de Satanás. Não seja presa. Não seja, eu vou fazer o que eu quero, penso como eu quero, eu ando como eu quero, eu faço as coisas como eu quero. Irmãos, nós sabemos aonde isso vai dar. Você vai perder o foco daquilo que é importante, que é o Senhor Jesus de Nazaré. E na unidade é o que o Senhor derrama bênção. Se você começar a ouvir blá 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 blá, você para e pensa: isso é unidade? Isso é unidade? Isso é unidade? Satanás foi um dos artífices, um dos principais questionadores de todas as coisas. A pessoa que vive questionando tudo, procurando tudo, é aquela que a gente costuma dizer, que procura pelo em ovo. Nada está bom. Nada, a cadeira ali não está boa. Poderia ser uma cadeira preta, pastor. Porque essa cadeira colorida, ela não é abençoada. Porque isso, e porque aquilo, porque não sei o quê, e porque não sei o quê, e porque não sei o quê. É aquela pessoa que vai achar problema em tudo. Mas o Senhor derrama bênção sobre a unidade. Sobre a unidade. Irmãos, como bom é que os irmãos vivam em união. Como é bom nós podermos ter a paz de entrarmos na casa do Senhor e vivermos em comunhão, irmãos, e vivermos em comunidade e em paz. É bom demais, irmãos. É bom demais. É um pedacinho do céu, é você saber realmente experimentar a alegria do outro. Não, eu vou entender o que o irmão está com problema, está com cara fechada. Não, é porque está com problema, vou orar por ele. Eu não vou pegar e vou detonar o irmão, porque o irmão às vezes está passando mal, às vezes está com uma dor de cabeça. Às vezes você não sabe o que aconteceu com o irmão. Isso se chama maturidade. Precisamos crescer espiritualmente para que nós possamos alcançar essa maturidade em Jesus. Essa maturidade a gente só recebe em Jesus. E o corpo ajustado. O corpo ajustado. Você já pensou que se aconteceria? Eu gosto às vezes de assistir aquelas séries de guerra bem antigas, que aí mostra o pelotão lá em 1918, Primeira, Segunda Guerra Mundial. Você já pensou se um pelotão resolvesse, não, eu vou para a direita das armas, o pelotão tal vai para a esquerda, o outro vai para trás. Irmãos, que guerra que ia vencer? Que guerra que vai vencer? Só que ultimamente a gente tem vivido que as pessoas, não, é o meu pelotão. A igreja é uma só, irmãos. E todo o corpo tem que colaborar para o crescimento desta igreja. O corpo em união. O corpo em união. É isso que nós precisamos ter em mente. Nós estamos envolvidos em muitas batalhas. Todos os dias você tem desafios que precisam ser superados. Mas se nós estivermos sozinhos, é isso que o diabo quer. Ele quer que você esteja sozinho, se afaste, para que você se torne
uma presa fácil. Ele quer que você se afaste da comunhão para que você se torne uma presa fácil. Em Eclesiastes 4, do 9 ao 12, diz: é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga o seu trabalho. É melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. O outro levanta. Em outras palavras, o que ele está dizendo aqui é que se você vive sozinho uma vida cristã, se você cair, irmãos, você pode mandar mensagem lá no Instagram para o pregador, tal, ou no YouTube, mas o pregador famoso, ele não vai na tua casa. O pregador de nome, ele não vai lá te socorrer. Quem vai socorrer é Jesus e somos nós, porque nós somos a sua igreja. Nós somos a sua igreja. Quantas vezes, irmãos, eu já precisei dos meus irmãos? Quantos dizem, às vezes, não preciso de ninguém. Ai, coitadinho de você. Uma hora você vai precisar. Uma hora você vai precisar. Não preciso de ninguém, eu me dou conta, eu me basto, eu resolvo tudo sozinho. Não, irmãos, você não resolve não. Você precisa dos irmãos, você precisa da graça do nosso Senhor Jesus sobre a sua vida. E é por isso que nós fazemos tanta questão de caminharmos juntos. A unidade tem o poder de liberar o sobrenatural de Deus. Vocês sabiam disso? Que é na unidade que o sobrenatural do Senhor é derramado sobre a sua igreja? É na unidade que o Senhor começa a destravar coisas que você, no individual, Deus trabalha no coletivo e Ele vai tratar com você no individual. Ele vai tratar da tua vida, Ele vai tratar das suas questões, Ele vai tratar também das questões coletivas, Ele vai tratar de todo um contexto, mas você precisa estar em unidade, em unidade. A unidade tem o poder de prevalecer sobre o inimigo. Como diz na palavra do Senhor, ali em Mateus 16, versículo 18. Mateus 16, versículo 18. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. 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 Um dos maiores avivamentos de toda a época que aconteceu, em Atos 2, aconteceu por quê? Por conta da unidade. Por conta da unidade. Cristo é a cabeça deste corpo. Ali em Colossenses 1,18 diz, por favor, Colossenses 1,18. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que absolutamente tudo tenha supremacia. Ele é a cabeça, a igreja é o corpo de Cristo. Ele é a cabeça, ele é a cabeça. Em 1 Coríntios, vamos abrir aqui para terminar, capítulo 12. Capítulo 12. 1 Coríntios 12, do 12 ao 27, por favor. Porquanto, assim como o corpo é uma só unidade e possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo, assim também ocorre em relação a Cristo. Porquanto
Pois todos fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos o quê? Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós foi dado de beber um único, porque também o corpo não é constituído de apenas um membro, mas de muitos. O outro, 16. E se a orelha reclamar, aí ó, quando você vê um irmão reclamando, você lembra disso. Você fala assim, orelha seca. orelha seca. Mas eu queria estar lá. Porque eu não sou o olho. Não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o corpo todo fosse olho, onde estaria a capacidade de ouvir? Já pensou um olho ambulante? Andando para toda a igreja. Eu sou o olho. Eu tudo vejo. Eu tudo falo para o pastor. Andando para cima e para baixo. E se todo o corpo fosse só ouvido, ouvidão, orelhão, onde estaria o olfato? Em verdade, Deus dispôs cada um de nós como membros no corpo, segundo a sua vontade. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Sendo assim, há muitos membros, mas um só. O olho não pode ordenar a mão. Ah, irmão, esse aqui pegou. O olhão falou assim, ó, para a mão. Eu não preciso de você. Será que tem gente que fala isso? Não, não preciso. Tampouco a cabeça pode declarar aos pés, não preciso de vós. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são essenciais. E os membros do corpo que julgam serem menos honrosos, nós mesmos os tratamos com maior honra. E os membros que em nós são vergonhosos, vestimos com decoro especial. Enquanto os membros mais apresentáveis dispensam qualquer tratamento especial, todavia, Deus estruturou o corpo, atribuindo maior honra aos membros que dele tinham necessidade. A fim de que não haja o quê? Olha! Divisão aonde? No corpo. Mas sim que todos os membros do corpo, a minha mão tem que ter dedicação com a outra mão, com o meu braço e com o resto do meu corpo. 26. Desse modo, quando um membro, todos os demais sofrem com ele. Aí pegou também. Quando um membro é honrado, será que você tem ficado feliz quando um membro do corpo tem sido honrado? Ou você tem ficado triste e com inveja? Essa é a palavra. Não vamos disfarçar a palavra. Será? Mas está dizendo ali, ó. Quando um membro do corpo sofre junto. É fácil. Mas quando um membro é honrado, você tem que se alegrar também. Se o irmão construiu uma casa, comprou um carro, não vem com aquele espírito de miséria, irmão. Que é espírito da miserabilidade. Ai, ele tem, eu não tenho. Ele tem as coisas, eu não tenho. Ai, você não pode ter nada. A pessoa vai dizer assim, não, você não pode comprar uma roupa que vai dizer que está se aparecendo. Você não pode comprar um carro porque está se aparecendo. Sai, espírito dessa miséria, em nome de Jesus. Sai, espírito de miséria, de pobreza, se alegra. Se alegra, eu tive experiência, eu tenho experiência de amigos. Chegar aqui,
Ô, irmã Gleice, venha que eu vou te mostrar o carro que eu ganhei. Glória a Deus! Porque Deus te deu um carro. Agora os miseráveis, você não pode mostrar o carro, você tem que andar de a pé. Ou se você mostrar o carro, você tem que sair disfarçado. Ó, esse carro aqui não é meu, não. Eu tô passando. Esse carro passa correndo para dizer que o carro não é dele. Não, irmã, o mais baratinho lá é meu. Aí você está com um carro chique, você não pode, porque o irmão vai ter convulsão. O irmão vai ter streamlick, porque ele não se alegra com a sua bênção. Em nome de Jesus, vamos ser curados hoje. Vamos nos alegrar com a vitória do nosso irmão. Seu irmão está com um carro bonito. Glória a Deus, irmão. Passa aqui a unção, que eu vou ser o próximo. Em nome de Jesus. Vamos nos alegrar com os irmãos. Vamos nos alegrar com as bênçãos dos irmãos. Versículo 27, para terminar. Ora, vós sois o corpo, e cada pessoa entre vós individualmente é membro deste corpo. Vamos nos alegrar, irmão, vamos ficar de pé. Nos alegrarmos, porque nós fazemos parte deste corpo, o corpo de Cristo Jesus. Se você ainda não se sente parte desse corpo, se você tem algum problema, irmãos, sempre é dia de mudança. Sempre é dia. Se você está com questões, pensamentos, pensando, oh meu Deus, mas eu ainda sinto, sou eu que sinto a inveja, oh meu Deus, me cura. Sou eu que não estou feliz com a alegria do meu irmão. Sou eu que estou com problema com o meu irmão. Irmãos, peça ao Senhor. O Senhor vai curar você nessa manhã, em nome de Jesus. O Senhor vai te curar nessa manhã, em nome de Jesus. O Senhor vai fazer da tua vida, quando você deixar esses sentimentos ruins, fala assim, em nome de Jesus, eu não tenho mais esse sentimento ruim com ninguém. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre de sentimento ruim, eu sou livre de sentimento maligno, eu sou livre. Eu não tenho nada que ficar olhando a vida dos outros e me mordendo dentro de casa porque o fulano tem e eu não tenho. Eu tenho que dobrar meu joelho, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que entregar nas mãos do Senhor, eu tenho que ser uma pessoa diferenciada. É isso que você fazer parte do corpo de Cristo. Parte do corpo de Cristo. Parte do corpo de Cristo. Unidade, irmãos. Lembre-se disso. Quando alguém for falar com você as pataquadas da vida, você lembra, irmãos, isso está ajudando o corpo? Isso vai edificar o corpo? Isso vai melhorar o corpo? Se a minha fala é para melhorar o corpo, eu vou procurar quem é de direito. Eu não vou procurar o outro corpo, o membro que não está sabendo de nada, e eu vou lá e vou trazer a minha doença, o meu problema, a minha lepra, a lepra, porque o leproso, o doente, onde ele toca, ele deixa a lepra, ele vai tocando, mas em nome de Jesus, que nós sejamos livres, vacinados pelo sangue do Cordeiro, que nos blinde nessa manhã, de todo leproso, de toda pessoa que quer nos tirar do caminho do Senhor, que nessa manhã nós possamos estar nos derramando na presença dEle. O louvor pode cantar. Pedir ao pastor Arley que venha aqui. Recebi em nome de Jesus. Novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração
coração que é inspirado por Jesus, como fruto deste novo coração. Coloque a mão no seu coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti. Olhe para alguém e declare isso. Querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Segure um pouquinho. Queridos, esse irmão que está ao seu lado é precioso para você? Então dê um abraço nele, expresse isso, diga: irmão, você é precioso para mim. Você como igreja é precioso. Deixa eu perguntar para você, olha aqui para mim, enquanto você está dando um abraço. Alguém aqui já chegou numa loja e disse assim: me dê um sapato 29 e o outro 32? Você tem um sapato, um pé 32 e o outro 29? Você pega uma luva de um tamanho e a mão da outra? São tudo do mesmo tamanho, sim ou não? Deus sempre vai ajustar a nossa vida do mesmo jeito. Deus nunca vai fazer uma mão e um braço diferente. Deus sempre vai ajustar a nossa vida do mesmo jeito. Agora olha, como igreja, escute isso, ó. Aqui não é um local de gente perfeita. Aqui é um hospital de gente feridas. Aqui é um local onde Deus trabalha conosco todos os dias. Você crê nisso? E aqui nesse lugar de gente feridas é onde Deus vai trabalhar conosco. Aqui você não vai encontrar gente perfeita. Se você veio aqui achando que você veio encontrar gente perfeita, você veio no lugar errado. Se você está dizendo: eu sou perfeito, pastor, então você não pode entrar aqui, irmão, senão você vai contaminar o lugar. Contamina. Porque se você olhar esses rostinhos aqui, ó, todo mundo tem algum problema, mas tem um médico chamado Jesus, que Ele nos aperfeiçoa, Ele trabalha conosco, Ele nos ajuda a cada dia a ser melhor, a trabalhar a cada dia. Agora, para que a gente possa orar, diz que um homem estava no navio, e esse navio naufragou com ele, ele ficou 20 anos numa ilha. Depois de 20 anos acharam ele naquela ilha. 20 anos depois, acharam ele na ilha, e ele tinha 3 construções lá. E aí acharam ele e falou assim: vem cá, você está morando sozinho aqui? Ele disse: sim, eu estou morando sozinho. Ele disse: mas você tem 3 construções aqui. Por que você tem 3 construções? Ele disse: porque eu construí uma casa e 2 igrejas. Aí eles falaram: mas você construiu 2 igrejas? Eu moro ali e construí 2 igrejas. Ele falou: por que você construiu 2 igrejas? Ele disse: que eu tive problema na primeira e construí a segunda. Aí eu falei: cara, mas você teve, eu moro, mas sozinho na igreja. Eu tive problema nas primeiras e construí a segunda. Sozinho ele teve problema. Gente, tem gente que sozinho ele causa problema na igreja. Muitas vezes a gente não entende, a gente acha que a gente vai achar a gente perfeita. Irmão, nós temos problema, e a gente precisa entender que nós precisamos um dos outros. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente não sabe, não tem maturidade para sentar e resolver. A gente precisa sentar. Se eu tenho dificuldade com meu irmão Ari, se eu tenho dificuldade com a minha irmã Sandra, seja maduro, sente, diga: olha irmão, olha irmã, eu tenho dificuldade, me ajuda a te amar, me ajuda a resolver, me ajuda a sentar e resolver o meu problema. Irmão, isso não é difícil. Agora a gente fica cheio de vaidade, de orgulho, sabe? E a gente prefere atacar, falar para o próximo mal do nosso irmão.
Que igreja é essa que eu estou falando mal da minha mão, sendo que eu sou mão, e eu estou falando mal da outra mão? É igual eu estou falando para você, você chega na loja lá de sapato e fala, me dê um pé 29 e o outro 32. Alguém chega, quando você chega lá, fala, me dá um sapato, qual é o número do seu sapato? 37, veio os dois 37, é assim ou não é? Você pega lá uma camisa, a camisa, qual o tamanho da camisa? Não é M, mas o outro lado é 42, é assim? Não, irmão, porque é tudo ajustado, Deus faz tudo ajustado. E eu quero te dizer que essa igreja Deus está ajustando. Deus está ajustando a nossa vida, Deus está ajustando a tua casa, a tua família. Deus está ajustando. Você vai falar em cima dessa palavra. Isso aqui, irmão, que a Gleice está falando, não é de hoje não. Paulo também trabalhou isso lá em 1ª carta aos Coríntios. Paulo trabalhou isso lá em 2ª carta aos Coríntios. Os irmãos também, é antigo. Paulo estava trabalhando isso no meio da igreja. Agora, irmão, a gente precisa entender isso. Tem hora que eu vou olhar para esse cabra aqui, olha o tamanho desse cabra, eu até brinquei com ele, como é que toca baixo desse tamanho? Ele é desse tamanho tocando baixo. A gente olha, aí eu olho para ele e penso que ele é bravo, chega a ter um coração de todo tamanho, só porque a gente não senta. A gente muitas vezes olha aqui, o Guga, gente boa, canta, a gente olha, mas aquele cara canta e eu não canto, porque muitas vezes você não chega e diz assim, eu posso dar um abraço. Só está faltando um abraço. Talvez você faltou dar um abraço. Irmão, posso te dar um abraço? Você sabia que abraço ressuscita? Você sabia que abraço traz vida? Você sabia que abraço faz com que pessoas que estão mortas possam viver? Paulo, quando estava pregando lá, não foi? Demorou um pouco. Os críticos falaram, está demorando muito. Esse cara prega demais, está pregando demais. Aí um jovem, caiu. Aí quando caiu, falaram, está vendo aí? Demorou muito aí, até matou o jovem. O jovem estava lá morto, o que Paulo fez? Foi lá e pregou para ele, em nome de Jesus, levanta aí agora. Foi assim? Paulo só foi lá e deu quando deu um abraço, o que aconteceu com o morto? Levantou. Deixa eu te falar, o teu abraço tem poder de ressuscitar pessoas. E eu quero declarar, nós vamos cantar mais uma vez essa música, e você vai abraçar alguém, e eu quero declarar, vai vir vida para fora, vai vir alegria para fora, você vai sair do teu lugar, e eu quero declarar, vai vir cura, vai vir libertação, vai vir milagre sobre a vida das pessoas. Nós vamos cantar mais uma vez, e você vai ver que como igreja, você vai falar, eu sou igreja. Isso, irmão, quando você sair daqui também, se alguém vir falar para você assim, eu queria te falar um negócio, você está lá naquela igreja? Estou lá naquela igreja, posso te dar um abraço? Porque lá na minha igreja ressuscita. Antes de você falar qualquer coisa, eu não quero te ouvir não, eu só quero te dar um abraço, porque na minha igreja tem milagre, na minha igreja tem cura. Eu quero te ministrar cura sobre a tua vida, me dê um abraço. Eu só quero te dar um abraço. Você tem milagre aí na tua vida? Então vamos cantar essa canção e vamos dar um abraço? Vamos lá. Recebi um novo coração do Pai. Dê um abraço. Coração isso. regenerado. Isso. Coração transformado. Coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Somos corpos, e assim bem ajustados,
totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido, e diga: precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, diga: eu preciso, irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus.